97. Parte 3ª. O poder do pensamento. Beisebol é 90% mental. A outra metade é física. Yogi Berra. 98 Capítulo 9. Cópias mentais. 7 semanas antes de Muhammad Ali enfrentar o campeão de peso pesado George Foreman na festa na floresta em Kinshasa, em 1974, ensaiou uns golpes no treinamento. Deu um soco aqui, outro lá, desatento, e passou a maior parte do tempo nas cordas, deixando o parceiro de treino bater nele à vontade. Nos últimos anos de sua carreira de boxeador, Ali usou as horas de treino para aprender a levar pancada. Praticou evitar o soco desviando a cabeça 1 milímetro e 1 milissegundo antes do contato, e a defletir mentalmente os golpes em qualquer parte do corpo para evitar a dor. Não treinava o corpo para vencer. Treinava a mente para não perder na hora do cansaço total, chegando ao 12 graus round, que muitos lutadores são derrotados. O trabalho mais importante não era feito no ringue, mas em casa no sofá, onde ele encarava a luta na cabeça. Ali era um mestre da intenção. Desenvolveu um conjunto de habilidades mentais que vieram a modificar seu desempenho no ringue. Antes de cada luta, apelava para todas as técnicas motivacionais, afirmação, visualização, ensaio mental, autoconfirmação e talvez o mais poderoso epigrama de valor pessoal jamais proferido: sou maioral. Ali fazia declarações públicas de suas intenções. A coleção de quadrinhas e versinhos que recitava, sempre, aparentemente tão inócuos, eram intenções disfarçadas e muito específicas. O Archimur ficou no chão, já está de fora. No 4º round, Selei gira com a direita, bate bonito, com Jinda esmurra com força e o Bear voa para fora do ringue. Antes das lutas, Ali repetia versinhos, como se fossem mantras, para a imprensa, para o adversário, no ringue, até que ele mesmo aceitasse a ideia e a como um fato. Na luta em Kinshasa, Foreman era 7 anos mais novo que Ali e um dos mais ferozes lutadores no ringue. 2 meses antes ele tinha nocauteado Ken Norton com 5 golpes na cabeça já no 2º round. Mas quando os repórteres pressionaram Ali, semanas antes da luta, para explicar as apostas de 2-1 contra ele, Ali tinha reescrito a história da luta Norton-Foreman, que foi repetida quase textualmente para todos os jornalistas que o entrevistaram. Ele tem um soco forte, mas não sabe bater, dizia Ali, dando socos no ar na frente do nariz dos repórteres. Foreman só empurra para derrubar. Tem um soco lento, leva 1 ano para acertar. Acha que isso vai me chatear? Vai ser a maior virada na história do boxe. 2. A intenção de Ali se concretizou na floresta. Ele usou a intenção com maestria também. Para derrotar Joe Frazier nas Filipinas naquele mesmo ano, no confronto talvez mais brutal e no maior show de boxe de todos os tempos. Contra Frazier, ele criou um boneco de voodoo. Ali transformou seu violento oponente num pequenino gorila de borracha, que ele levava no bolso da lapela para onde quer que fosse, e de vez em quando dava um tapa no bonequinho, diante das câmeras de televisão. Dizem-o, tá tranquilo, vai ser maravilha, vou acabar com o gorila em Manilha. Quando Frazier entrou no ringue, estava reduzido mentalmente a algo menos que humano. Além dessas intenções verbalizadas, Ali gerava intenções ao ensaiar mentalmente cada momento da luta: a fadiga das pernas, o suor escorrendo, a dor nos rins, as escoriações no 99 rosto, os flashes dos fotógrafos, os gritos entusiásticos da multidão e o momento em que o árbitro levantava seu braço na vitória contra Frazier. Ele enviou uma intenção para o seu corpo, e o corpo obedeceu. Para estudar a intenção fora do laboratório, esquadrinhei os dados de pessoas e grupos.
que usavam a intenção na vida real. Eu queria conhecer suas técnicas, os processos de pensamento subjacentes ao envio da intenção e, a partir das experiências de leis, descobrir os instrumentos que todos nós podemos usar para enviar intenções. Eu estava curiosa para conhecer o alcance mental deles, para saber até que ponto as pessoas são capazes de concretizar a intenção. Os exemplos mais instrutivos vieram dos esportes, não somente dos grandes atletas populares, mas também de desportistas de elite. Atualmente, atletas de todas as modalidades praticam o que é chamado de ensaio mental, prática implícita 3 ou até ensaio escondido. A intenção focalizada é hoje considerada essencial para melhorar o desempenho. Nadadores, patinadores, halterofilistas, jogadores de futebol, todos empregam a intenção para melhorar sua atuação. A intenção é usada até em esportes de lazer, como golfe ou alpinismo. Hoje qualquer técnico de esportes competitivos treina a equipe com alguma forma de ensaio mental, recomendado como elemento decisivo na separação entre titulares e atletas de segunda divisão. Jogadores de futebol da seleção nacional, por exemplo, provavelmente usam mais imagens mentais do que jogadores de times do interior. 4 Praticamente todos os atletas olímpicos canadenses praticam ensaio mental. O psicólogo Alan Paiville, professor emérito da Universidade de Western Ontário, foi o primeiro a sugerir que o cérebro usa código DUAL para processar informação verbal e não verbal simultaneamente. 5 A prática mental funciona tão bem quanto a prática física das habilidades e da precisão. 6 O modelo de Paiville foi amplamente adaptado para dar motivação e melhorar a competência dos atletas. 7 As técnicas de ensaio mental foram estudadas e divulgadas exaustivamente na literatura científica e em publicações populares. 8 E adquiriram ainda maior credibilidade em 1990, quando a National Academy of Sciences examinou todos os estudos científicos publicados até então sobre esses métodos e os declarou efetivos. 9 O ensaio mental de atletas tem sido incorretamente considerado sinônimo de visualização. Visualização significa que você se observa na situação, como se assistisse a um vídeo mental apresentando você, ou se vendo através de outro par de olhos. Embora possa ser útil em outras áreas da vida, o atleta se visualizar na prática do esporte pode até prejudicar seu desempenho. O ensaio mental difere também do pensamento positivo, dado que pensamentos felizes, em si, não funcionam em esportes competitivos. 10 O melhor ensaio interno é imaginar o evento esportivo da perspectiva do atleta como se estivesse realmente competindo. E como uma ação experimental, ali imaginando seu punho direito acertando o olho esquerdo de Frazier. O atleta imagina o futuro com todos os detalhes, à medida que vai acontecendo. Atletas campeões sabem prever e ensaiar todos os aspectos da situação e o que fazer para superar qualquer possível contratempo. Tracy Calkin usou a intenção para ganhar a terceira medalha de ouro nas Olimpíadas de 1984. Calkin já tinha batido 5 recordes mundiais e 63 recordes nos Estados Unidos. Aos 23 anos de idade era considerada a melhor nadadora norte-americana que já existira. Para completar sua coleção de troféus, só precisava de algumas medalhas de ouro olímpico. Na época, o cronômetro acabava de ser substituído pela marcação eletrônica. Enquanto o cronômetro só marcava diferenças de centésimos de segundo, essa inovação tecnológica marca milésimos de segundo, o que é 400 vezes mais rápido do que um piscar de olhos. Na prova olímpica de revezamento, os nadadores têm 2 centésimos de segundo para sair do pódio antes que o outro membro da equipe toque na placa eletrônica ao retornar.
sem a borda. Essa precisão do tempo é um fator crítico, até uma camada de tinta num dos lados da piscina pode deixar a raia de um nadador com 1 milésimo de segundo a mais para ser atravessada, o suficiente para que outro competidor tome a liderança. Na prova de 400 metros para a equipe feminina de 4 atletas, Tracy tomou a liderança ao mergulhar 1/100º de segundo antes que a outra nadadora da sua equipe tocasse na placa. Embora todas as competidoras tivessem o mesmo nível de preparo, Calkin levava uma enorme vantagem. Ela já conhecia cada momento da prova, desde o mergulho e o contato com o frio da água na cabeça até o momento exato da braçada final para a vitória. Todas as noites Tracy repassava mentalmente o instante preciso em que mergulharia do pódio 1/100º de segundo antes das outras, garantindo a liderança. O resultado da prova de revezamento era inteiramente dependente da especificidade da sua intenção. Os atletas campeões separam seu desempenho nos menores componentes e se concentram em melhorar aspectos específicos. Para ter o domínio completo do esporrete, eles imaginam um desempenho impecável. 11 Concentram-se nos momentos mais difíceis. Planejam estratégias para lidar com adversidades, manter o controle diante de contratempos, como um músculo distendido ou uma advertência do árbitro. As intenções variam, se estão em fase de aprendizado ou querem reforçar e melhorar a atuação. Assim como Muhammad Ali, atletas famosos aprendem a bloquear imagens que representam dúvidas. Se uma imagem de dificuldade surge na mente deles, trocam rapidamente o filme interno, editando as cenas para a vitória. 12. Vencer depende da especificidade do ensaio mental. Atletas experientes usam imagens internas vividas, bem detalhadas, acompanhando todas as etapas da competição. 13 O aspecto mais importante é o ensaio da vitória, para assegurar o título de campeão. Os vencedores ensaiam os próprios sentimentos, particularmente a excitação e a alegria da resposta emocional. Antevêm as reações dos pais, os troféus, as medalhas, a comemoração e premiações residuais, como novos patrocínios. 14 Imaginam que os aplausos da multidão são só para eles. Atletas veteranos aplicam todos os sentidos no ensaio mental. Não somente têm a imagem visual interna do evento futuro, mas ouvem o barulho, sentem o cheiro e o gosto. Têm as sensações provocadas pela ambientação, os competidores, o suor no corpo, a torcida. A mais vital de todas as sensações parece ser o ensaio mental dos sentidos, das sensações sinestésicas. 15 Quanto mais veterano o atleta, mais correta é a imaginação do que seu corpo sente ao praticar o esporte. 16 Os maiores campeões de remo mantevem cada etapa da competição, sentindo desde a força nos músculos até o movimento dos remos na água. 17 Alguns atletas gostam de conhecer o local da competição antes do evento, para se imaginar atuam lá. Os que aproveitam o conhecimento do estádio para associar ao ensaio mental tendem a obter maior sucesso do que aqueles que usam apenas o ensaio mental em si. 18 Rock Blair, ex-jogador de futebol americano pelo Pittsburgh Steelers, usou a intenção para ajudar o time no campeonato do Super Bowl. Sua técnica era saturar a mente com detalhes de jogadas pormenorizadas, fazendo ensaios mentais todos os dias antes do café da manhã do time e à noite, quando se deitava para dormir, durante 2 semanas antes de um jogo. E revia todas as jogadas possíveis pouco antes da partida. Já no banco, ainda ensaiava uns 30 passes e jogadas. Queria estar preparado para o que desse e viesse. 19 As técnicas diferem conforme o esporte. Os ensaios mentais mais úteis nos esportes que
Exigem capacidade aeróbica, rapidez e coordenação dos movimentos não funcionam quando se trata de fazer muita força. Os halterofilistas devem focalizar a intenção no levantamento do objeto mais pesado do mundo. 20. A sabedoria convencional prega que o melhor é um estado de relaxamento, mas, como aprendi com os mestres da intenção, o relaxamento não é necessariamente ótimo. Num 101 estudo de karatê, viu-se que usar técnicas de relaxamento antes da intenção não melhorava o desempenho. 21 Só tinha utilidade se o karateca estivesse muito nervoso antes do embate. Precisasse se acalmar. 22, 23 O relaxamento e a hipnose usados junto com a intenção funcionam para atingir objetivos, como fazer cesta no basquete ou acertar a tacada no golfe. Mas, como os budistas de Davidson, os melhores atletas chegam ao pico da intensidade, num estado de consciência calma. Mas como é possível um simples pensamento sobre uma atuação futura afetar realmente essa atuação no dia do evento? Temos algumas pistas dadas por pesquisas do cérebro por eletromiografia, EMG. A EMG fornece uma imagem em tempo real das instruções dadas ao corpo pelo cérebro, quando e onde as células do cérebro dizem ao resto do corpo para se mexer, registrando todos os impulsos elétricos enviados pelos nervos motores para provocar contrações musculares. A EMG é um instrumento clínico muito útil no diagnóstico de doenças neuromusculares e nos exames para verificar se os músculos respondem bem à estimulação. Mas a EMG foi também empregada para esclarecer um interessante quebra-cabeça científico, que era saber se o cérebro diferencia um pensamento de uma ação. Na neurotransmissão, o pensamento de uma ação cria o mesmo modelo da ação propriamente dita. Essa questão foi investigada num teste com esquiadores conectados a aparelhos de EMG. Enquanto faziam ensaios mentais da descida das montanhas, os impulsos elétricos transmitidos aos músculos deles eram exatamente iguais aos que estavam presentes nos saltos e volteios de uma descida verdadeira. 24 O cérebro enviava ao corpo as mesmas instruções, quer os esquiadores estivessem pensando ou executando realmente os movimentos. O pensamento produzia as mesmas instruções mentais da ação. As pesquisas com a EEG já mostravam que a atividade elétrica produzida no cérebro é idêntica quando estamos pensando em fazer determinada coisa ou fazendo aquela coisa. Em halterofilistas, por exemplo, o EEG mostra que padrões geradores de habilidades motoras são ativados pela simulação mental dos atos. 25 Basta o pensamento para produzir as instruções neurais para efetuar o ato físico. Baseando-se nessa pesquisa, os cientistas levantaram algumas hipóteses interessantes sobre o funcionamento do ensaio mental. Uma escola de pensamento postula que o ensaio mental cria os padrões neurais necessários para o ato em si. Como se o cérebro fosse apenas mais um músculo, esses ensaios treinam o cérebro para facilitar os movimentos durante o desempenho físico. 26. Quando um atleta está em ação, os nervos que levam sinal aos músculos, percorrendo determinadas vias, são estimulados e as substâncias químicas produzidas permanecem nessas vias durante um breve período. Toda essa estimulação futura das mesmas vias é facilitada pelos efeitos residuais das conexões anteriores. O desempenho físico é melhor porque a sinalização da intenção para o movimento já existe. Pode-se comparar a trilhos de trem colocados numa terra inóspita. Os movimentos são mais fáceis porque o cérebro já conhece a rota e segue os trilhos que foram instalados. Como o cérebro não o diferencia entre fazer determinada coisa e apenas pensar em fazê-la, o ensaio mental coloca os trilhos tão bem quanto a prática os coloca.
Os nervos e músculos criam um caminho tão certo quanto o que é construído por meio da prática. Por outro lado, existem algumas diferenças importantes entre a prática física e a mental. Quando há excesso de prática física, a pessoa se cansa e o cansaço causa interferência elétrica e bloqueios ao longo dos trilhos. Na prática da intenção, a pessoa pode pensar o quanto quiser que não haverá bloqueios no caminho. A outra diferença concerne a dimensão do efeito. A via neuromuscular instalada pela prática mental pode ser ligeiramente menor que a da prática física. Embora os dois tipos de 102 prática criem os mesmos padrões musculares, o desempenho imaginado tem menor magnitude. 27. Para dar bom resultado, o ensaio mental deve ser uma réplica da ação real, em velocidade normal. Pode parecer lógico que um ensaio funcione melhor com maior lentidão, com especial atenção a determinados movimentos, mas as pesquisas não mostram isso. Quando os esquiadores monitorados por EMGS imaginaram seu desempenho em câmera lenta, produziram um padrão de resposta muscular diferente do que foi produzido na imaginação da ação em ritmo normal. Para a atividade cérebro-muscular, o ensaio em câmera lenta é idêntico ao padrão cérebro-muscular de esquiar, de fato, com lentidão. Isso está de acordo com o que os cientistas entendem sobre os padrões neurais da lentidão, em comparação com os padrões da velocidade normal. Uma ação realizada lentamente produz uma configuração neuromuscular completamente diferente da que aparece quando a mesma ação é realizada em velocidade normal. 28. Não existe transferência de habilidades no ensaio mental. A intenção facilita apenas o tipo de atuação atlética que está sendo ensaiada e não é transferível a outras modalidades de esporte, ainda que usem os mesmos grupos musculares. Isso ficou bem visível num fascinante estudo com atletas corredores. Os pesquisadores reuniram 4 grupos de corredores que foram orientados a fazer 4 tipos de treinamento. Imaginar que estavam numa corrida de 40 metros, pedalar numa bicicleta fixa, combinar imaginação e pedalar de fato. E o quarto grupo, de controle, não faria nenhum treinamento. Ao fim de 6 semanas, 2 testes foram aplicados a todos os atletas: pedalar o mais rápido possível numa bicicleta ergométrica e correr 40 metros. As duas atividades exigem as mesmas capacidades motoras e os mesmos músculos das pernas. No teste de ciclismo, os que só tinham treinado fisicamente apresentaram progressos. Quanto à corrida, somente os que tinham praticado mentalmente tiveram melhora significativa. A mentalização específica melhorou apenas a ação específica que tinha sido imaginada. Não houve um fortalecimento geral dos músculos. O treinamento mental dos nervos motores foi altamente específico e afetou somente a modalidade visualizada. 29. Além de melhorar o desempenho, a intenção produz mudanças fisiológicas reais, e não somente no corpo de atletas. Guan Yu, psicólogo de esportes da Cleveland Clinic Foundation, em Ohio, conduziu uma pesquisa comparando participantes que faziam exercícios numa academia com outros que realizavam exercícios virtuais, com um pensamento. Os que iam regularmente à academia aumentaram a força muscular em 30%, mas os que ficaram sentados fazendo ensaio mental de exercícios tiveram quase a metade desse aumento de força muscular. Voluntários de 20 a 35 anos de idade se imaginaram flexionando um dos bíceps com a maior força possível em sessões diárias, 5 dias por semana, certificando-se de que os participantes não estavam fazendo nenhum exercício físico, nem mesmo restando os músculos. Os pesquisadores descobriram um impressionante aumento de 13,5% de massa e força muscular ao fim de algumas semanas,
e esse aumento permaneceu por 3 meses depois de encerrado o treinamento mental. 30. Em 1997, Dr. David S. Smith, do Chester College, obteve resultados similares. Participantes que fizeram exercícios físicos tiveram 30% de aumento de força, enquanto os que apenas imaginaram o treinamento tiveram um aumento de 16%. 31. O pensamento direcionado pode dar quase tanta firmeza muscular quanto o exercício físico. Pensar em emildar outros aspectos do corpo também funciona, o que pode ser muito útil para quem não está satisfeito com suas formas. Um estudo mostrou que mulheres sob hipnose aumentarão o tamanho dos seios simplesmente visualizando-se na praia com os raios do sol a lhes aquecer o peito. 32. 103. As técnicas de visualização intensa usadas por atletas também são muito eficazes no tratamento de doenças. Pacientes atestam tratamento de um leque de doenças tanto agudas como crônicas, desde doença coronariana 33 e pressão alta até dor lombar e doenças ósseo-musculares 34, inclusive fibromialgia 35, usando imagens mentais ou representações metafóricas da luta do seu corpo contra a doença. A visualização melhora também a recuperação pós-operatória 36, ajuda a lidar com a dor 37, minimiza os efeitos da quimioterapia. 38. A recuperação de pacientes já foi até prevista pelo exame dos tipos de visualização usados para combater a doença. A psicóloga Jane Ascherberg, que usou imagens para se curar de um tipo raro de câncer no olho, estudou um grupo de pacientes de câncer que usava a visualização no combate ao mal. Ela previu com 93% de precisão quais deles teriam recuperação total e quais iriam piorar e morrer, simplesmente examinando e avaliando suas visualizações. Os mais bem-sucedidos tinham maior capacidade de visualizar com nitidez, com imagens e símbolos poderosos, e podiam manter uma intenção visual clara, imaginando-se mais fortes que a doença e o tratamento sendo eficaz. Esses pacientes praticavam visualizações regularmente. 39. Se o cérebro não distingue um pensamento de uma ação, o corpo pode seguir instruções mentais de qualquer tipo. Se eu enviar ao meu corpo uma intenção de calma ou de aceleração, será que ele vai me obedecer? A literatura sobre biofeedback e medicina do corpo e mente indicam que sim. Em 1961, o neurocientista comportamentalista Neal L. Miller, da Universidade de Yale, propôs que as pessoas podem aprender a influenciar mentalmente seu sistema nervoso autônomo e controlar mecanismos como a pressão sanguínea e movimentos viscerais, assim como uma criança aprende a andar de bicicleta. Ele conduziu uma notável série de experimentos com ratos, usando condicionamento por recompensa, e descobriu que, estimulando o centro de prazer no cérebro, os ratos podiam ser treinados para diminuir propositalmente seu ritmo cardíaco, controlar o ritmo da urina enchendo os rins, e até criar diferentes dilatações nos vasos sanguíneos de cada orelha. 40. Se animais relativamente simples como os ratos podem atingir esse nível extraordinário de controle interno, pensou Miller, os seres humanos, com sua inteligência maior, não poderiam regular mais processos corporais? Depois desses primeiros achados, muitos cientistas viram que as informações sobre o sistema nervoso autônomo podiam ser reenviadas à pessoa como biofeedback, indicando para que parte do corpo ela deveria enviar intenção. Nos anos 1960, John Baez, Magian, professor de medicina na Universidade McMaster, em Ontário, e especialista em ciência da reabilitação, começou a ensinar pessoas com lesão na medula a usar o feedback da EMG para retomar o controle sobre células individualizadas na coluna. 41. Mais ou menos por essa época, o psicólogo Wilmer Green,
no Menninger Institute, lançou um método pioneiro de biofeedback para curar enxaqueca após descobrir que uma de suas pacientes podia fazer cessar a dor de cabeça quando praticava uma forma estruturada de relaxamento. Green passou a usar o biofeedback para ajudar os próprios pacientes a curar a enxaqueca, e hoje é uma forma aceita de terapia. 42 O biofeedback é particularmente útil no tratamento da doença de Raynaud, em que há uma grande constrição dos vasos sanguíneos quando expostos ao frio, deixando as extremidades frias, pálidas e até azuis. 43 No tratamento com biofeedback, o paciente fica ligado a um computador. Transdutores aplicados em diferentes partes do seu corpo transmitem informações a uma tela que registra atividades do sistema nervoso autônomo, tais como ondas cerebrais, pressão sanguínea e ritmo cardíaco, e contrações musculares. Dependendo do caso, a informação é reenviada ao paciente por meio visual ou por áudio. Na doença de Raynaud, ao primeiro sinal de constrição das artérias das mãos, o equipamento registra uma pequena queda na temperatura da pele e uma luz se acende ou se ouve o som de um bip. O feedback alerta o 104 paciente para enviar ao corpo uma intenção para normalizar o processo em questão. No caso de Raynaud, o paciente envia uma intenção de aquecer as mãos. Desde essa época, o biofeedback tem se firmado como uma terapia eficaz para qualquer problema crônico, desde distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade, dada, até fogacho da menopausa. Hoje, alguns pacientes com dano medular usam biofeedback na reabilitação e recuperação de movimentos dos músculos paralisados, demonstrando seu valor incalculável na eliminação da dor de membros fantasmas. 44 Até os astronautas usam biofeedback contra o enjoo nas viagens espaciais. 45 A visão mais convencional de biofeedback afirma que ele tem a ver com relaxamento, com a aprender a acalmar as reações de fuga ou luta do sistema nervoso autônomo. Mas basta a constatação do controle para mostrar que esse mecanismo tem mais a ver com o poder da intenção. Praticamente todo o processo corporal mensurável por máquinas, até uma única célula nervosa controlando uma fibra muscular, parece estar sob controle do indivíduo. Vários sujeitos de estudos alcançaram completo domínio mental sobre a temperatura do corpo. 46 E mesmo sobre a direção da corrente sanguínea para o cérebro. 47 Assim como o biofeedback, a técnica desenvolvida pelo psiquiatra alemão Johannes Schultz para relaxar o corpo, desacelerar a respiração e o ritmo cardíaco, chamada treinamento autogênico, também demonstra que uma grande variedade das funções corporais está subordinada ao controle consciente. Quem adota essa técnica é capaz de baixar a pressão, aumentar a temperatura nas extremidades e desacelerar a respiração e o ritmo cardíaco. O treinamento autogênico tem sido usado também em muitos casos crônicos além da tensão, como a asma, gastrite, úlcera estomacal, pressão alta e problemas da tireoide. 48 Existem evidências de que o treinamento autogênico é eficaz até em grupos. 49 Para um gato, o paraíso é a tigelinha cheia de comida num canto da cozinha. Dr. Jacques Panksepp, professor emérito de psicologia na Bowling Green University, teoriza que essa alegria antecipatória se deve ao modo busca do cérebro, uma das 5 emoções primárias que os humanos compartilham com outros membros do reino animal. 50 Esse sistema busca leva os animais a investigar e conhecer os significados do ambiente. Os circuitos do sistema busca ficam totalmente ativados quando um animal está muito interessado, cheio de expectativas e curiosidade. Como Panksepp descobriu, o estímulo emocional dominante não é conseguir a presa, mas caçar. 51 Quando os animais ficam curiosos, o hipotálamo deles acende e o neurotransmissor
Dopamina produz o sentimento de bem-estar. Os cientistas acreditavam que a própria substância química causava o prazer, até descobrirem que o verdadeiro propósito dessa química é ativar uma determinada via neural. O que realmente gera o bem-estar é a ativação da região cerebral do sistema busca. 40 anos atrás, Belr Sterman, professor emérito dos departamentos de neurobiologia e de psiquiatria biocomportamental da UCLA, descobriu casualmente que seu próprio sentimento de antecipação deixava os gatos em estado de meditação. O cérebro deles baixava ao ritmo de 8 a 13 Hz registrados no EEG, que corresponde à frequência alfa. Nos humanos, momentos antes de ganharem uma recompensa. 52 Com o correr do tempo, ele foi capaz de levar os gatos a entrar voluntariamente nesse excitado, sem o atrativo da comida gostosa. Equivalia a ensinar os animais a controlar as próprias ondas cerebrais. Mas um ser humano poderia fazer a mesma coisa? Para tirar a dúvida, Sterman precisava testar alguém cujas ondas cerebrais estivessem tão disparatadas que qualquer mudança apareceria imediatamente. Localizou uma mulher que tinha convulsões epiléticas periódicas, que são causadas pelo disparo de ondas θ em momentos inesperados. Sterman montou um equipamento de biofeedback por EEG, que emitia uma luz vermelha na presença de ondas θ e uma luz verde no estado alfa. Passado algum tempo, sua paciente conseguia mudar voluntariamente seu ritmo de ondas cerebrais e reduzir a frequência e a intensidade 105 dos ataques epiléticos. Sterman passou os 10 anos seguintes estudando epiléticos e dando a eles treinamento para que reduzissem seus ataques. 53. Na década de 1980, dois psicólogos norte-americanos, Eugene Peniston e Paul Kulkowski, usaram os achados de Sterman para reabilitar alcoólatras. Diante do biofeedback de ondas cerebrais, os pacientes se concentravam para reduzir as ondas beta, que tendem a predomina R em momentos de ânsia e dependência, e aumentar as frequências de ondas alfa e θ, que ajudam a relaxar e atingir maior coerência nas ondas cerebrais. Cerca de 80% dos alcoólatras conseguiram controlar a ânsia e se afastar do álcool. O treinamento pareceu afetar também a química do sangue, aumentando o nível de beta-endorfina, que é outro ingrediente cerebral do bem-estar. O biofeedback, em conjunção com um trabalho de autoimagem, ajudou a eliminar a maior parte de seu comportamento disfuncional, transformando-os em pessoas mais produtivas. 54. Joe Kamiya, psicólogo da Universidade de Chicago, demonstrou a espantosa especificidade do biofeedback de ondas cerebrais em algumas pesquisas importantes. Ele colocou eletrodos de EEG na parte anterior do cérebro de vários sujeitos, sobre a região em que as ondas alfa são mais proeminentes. Ao ouvir determinado som, os participantes deveriam adivinhar se suas ondas cerebrais eram predominantemente alfa. Ao comparar as respostas deles com as informações registradas no EEG, Kamiya lhes informava se tinham acertado ou errado. No segundo dia, um dos participantes acertou 2/3 das vezes, e 2 dias depois, acertou todas as vezes. Um segundo participante descobriu um meio de se colocar propositalmente num determinado estado de ondas cerebrais. 55. Hoje o biofeedback por EEG é um sofisticado meio para controlar a faixa e o tipo de frequências emitidas pelo cérebro. Funciona muito bem com quem sofre de depressão traumática. 56 Pode ajudar a melhorar a atenção de estudantes, a criatividade e a capacidade de concentração em geral. É bem possível que a intenção possa ser usada para controlar cada onda cerebral. A hipnose também é um tipo de intenção, uma instrução dada ao cérebro durante um estado alterado.
Os hipnotizadores demonstram sempre que o cérebro e o resto do corpo são sensíveis ao poder do pensamento direcionado. Um exemplo impressionante de sugestão mental foi colhido num grupo de pessoas com uma misteriosa doença congênita chamada eritrodermia ictiosiforme, mais conhecida como doença de pele de peixe devido às feias escamas que lhes cobrem o corpo. Num estudo, 5 pacientes hipnotizados receberam instruções para se concentrarem numa parte do corpo e visualizar a pele ficando normal. Em poucas semanas, 80% do corpo de cada paciente estava curado, e a pele permaneceu clara e lisa. 57. A intenção hipnótica aplicada a pacientes com indicação de cirurgia da coluna reduziu pela metade a perda de sangue, simplesmente direcionando o sangue para longe do local da operação. 58 mulheres grávidas corrigiram a posição invertida do feto, vítimas de queimaduras apressaram a regeneração dos tecidos, e pessoas com hemorragia do trato gastrointestinal estancaram o sangramento. 59 Fica claro que, durante um estado alterado de consciência, mal comparando com o estado hiperalerta de intensa meditação, o pensamento consciente pode convencer o corpo a suportar a dor, curar doenças graves e modificar várias situações. Dr. Ângelo Escudeiro, cirurgião em Valença, na Espanha, realizou mais de 900 cirurgias complicadas sem anestesia. Câmeras da BBC instaladas no centro cirúrgico filmaram a operação sem anestesia de uma mulher que só precisava manter a boca cheia de saliva e ficar repetindo para si mesma: "Minha perna está anestesiada". Esse tipo de afirmação é outra forma de intenção. A boca seca é um dos primeiros sinais de alarme dados pela mente. Quando a boca está lubrificada, o cérebro relaxa, acha que tudo está muito bem e desliga os receptores da dor, certo de que foi dada a anestesia. 60. 106 Um estudo interessante realizado pelo Dr. David Spiegel, professor de psiquiatria e ciências comportamentais na Universidade de Stanford, dá uma ideia do que acontece no cérebro quando uma intenção é enviada durante a hipnose. Os pesquisadores mostraram aos participantes desse estudo a figura de uma grade com quadrados coloridos, semelhante a uma pintura de Mondrian, e lhes disseram para imaginar as cores escorrendo da pintura, deixando apenas o branco e preto. Usando tomografia por emissão de pósitrons, PET scan, que registra a atividade cerebral, Spiegel mostrou que o fluxo sanguíneo e a atividade diminuíam sensivelmente na parte do cérebro que lida com a percepção de cores, e a parte que processa imagens em preto, branco e cinza estava sendo estimulada. Quando o estudo foi revertido e os participantes foram orientados para imaginar imagens cinzentas ficando coloridas, ocorrem as mudanças inversas no cérebro. 61. Isso ilustra outro caso em que o cérebro fica a serviço do pensamento. O córtex visual, que é a área responsável pelo processamento de imagens, não distingue entre uma imagem real e uma imaginada. As instruções mentais são mais importantes do que a imagem visual real. O efeito placebo mostra que as crenças são poderosas, mesmo quando falsas. O placebo é uma forma de intenção, um exemplo do embuste da intenção. Quando o médico receita um placebo, que seja uma pílula de açúcar, espera que a crença do paciente dê o resultado desejado. Existe uma ampla documentação mostrando que a crença num placebo cria os mesmos efeitos fisiológicos que o princípio ativo de um remédio, tanto que causa problemas. A indústria farmacêutica na confecção de novos medicamentos. São tantos os pacientes que sentem o alívio e os efeitos colaterais de um medicamento verdadeiro quando tomam um placebo, que o placebo não serve como controle. Nosso corpo não faz distinção entre um processo químico e o pensamento de um processo químico. Numa recente análise de 46.000
Pacientes cardíacos em que metade deles tomavam placebo, viu-se que os que tomavam placebo melhoraram tanto quanto os que tomavam medicamentos indicados para o coração. O único fator determinante para a sobrevivência parecia ser a crença em que a terapia iria funcionar e a disposição de segui-la religiosamente. Os que seguiam as ordens do médico para tomar as pílulas 3 vezes ao dia melhoraram, quer estivessem tomando o medicamento indicado, quer tomassem a pílula de açúcar. Os pacientes menos aptos a sobreviver eram os relapsos, que não seguiam a receita nem com medicamento verdadeiro, nem com placebo. 62. O poder do placebo foi muito bem ilustrado com um grupo de pacientes de mal de Parkinson, que é um distúrbio do sistema motor resultante da falta de liberação do neurotransmissor dopamina. O tratamento padrão é a ingestão de uma forma sintética de dopamina. Num estudo realizado na Universidade de British Columbia, uma equipe de médicos demonstrou que, se diziam aos pacientes que estavam tomando dopamina quando, na realidade estavam sendo tratados com placebo, o PET scan acusava que a taxa de dopamina aumentava substancialmente, liberada pela provisão da substância já contida no cérebro. 63 Outra demonstração impressionante foi dada no Methodist Hospital, em Houston, onde o ortopedista Dr. Bruce Moseley reuniu 150 pacientes com problemas graves de artrite no joelho, e os pacientes foram divididos em 3 grupos. 2/3 deles foram tratados com drenagem artroscópica, que retira tecidos degenerativos e resíduos, e o PROC-SOE, acompanhado por uma sonda visual, ou outro tipo de debridação, que suga o tecido com um pequeno aparelho aspirador. No terceiro grupo, foi feita uma operação simulada. Os pacientes foram preparados, anestesiados e levados de maca para a sala de cirurgia. Fizeram incisões no joelho deles, mas não realizaram nenhum procedimento. Nos 2 anos seguintes, sem que nenhum dos pacientes soubesse quais tinham sido operados e quais receberam tratamento placebo, os 3 grupos relataram melhora da dor e do movimento. De fato, o grupo do placebo relatou melhores resultados do que os que 107 foram operados. 64 A expectativa de cura foi suficiente para acomodar os mecanismos corporais envolvidos. A intenção ativada pela expectativa de uma operação bem-sucedida produziu a mudança física. Exemplos extremos de intenção e expectativa podem se manifestar também fisicamente. O fenômeno da stigmata, em que o fervor religioso produz sangramento, esfoladuras e feridas nas mãos, nos pés e nos lados, espelhando as feridas de Cristo crucificado, é uma forma de intenção. A Association for the Scientific Study of Anomalous Phenomena registrou pelo menos 350 casos de stigmata resultantes de identificação com Cristo. O psicólogo Stanley Krippner e seus colegas da Universidade Saybrook testemunharam pessoalmente o fenômeno no sensitivo brasileiro AMYR Amiden. Tão logo começaram a conversar sobre Jesus Cristo, apareceram manchas vermelhas e gotas de sangue nas mãos e na testa de Amiden. 65 Uma situação parecida ocorreu durante as 3 semanas que antecedem ao domingo de Páscoa com uma jovem afro-americana, de religião batista, que ficou profundamente comovida assistindo a um filme de TV sobre a crucificação e sentiu o sofrimento de Cristo. A palma de sua mão esquerda sangrava de 2 a 6 vezes por dia. 66. Krippner sabia de 3 pessoas anglicanas que apresentavam stigmata regularmente. 67. Casos de cura espontânea são exemplos de uma intenção extrema que chega a reverter a morte quase certa. Pessoas com SID erradas em estado terminal desafiam a evolução da doença descrita nos manuais, o prognóstico dos médicos, e vencem o mal quase que da noite para o dia, sem a ajuda dos instrumentos da medicina moderna.
O Institute of Noetic Sciences reuniu todos os casos registrados por sociedades científicas de curas supostamente milagrosas. 68 Embora seja geralmente aceito que esses casos são raros, é instrutivo dar uma olhada na literatura médica. 1 em 8 casos de câncer de pele. Quase 1 em 5 geniturinários tem cura espontânea. Praticamente todos os tipos de doenças, inclusive diabetes, doença de Addison e arteriosclerose, que causam danos supostamente irreversíveis em órgãos vitais e outras partes do corpo, já tiveram cura espontânea. 69 Um pequeno conjunto de pesquisas reporta pacientes de câncer terminal que tiveram pouca ou nenhuma intervenção médica e superaram a doença. Esses casos são rotulados como exemplos de remissão espontânea, como se de repente a doença resolvesse se esconder e pudesse aparecer de volta a qualquer momento, mas muitas vezes representam outro exemplo da capacidade do corpo para se autorregenerar com o poder da intenção. Caso após caso de remissão espontânea descrevem pessoas em luta com um grande problema na vida. São casos de ansiedade constante, trauma não superado, hostilidade prolongada, extremo isolamento, insatisfação profunda, desespero silencioso. 70 Esses casos descrevem gente que perdeu o papel de protagonista no drama de sua própria vida. 71 Muitos exemplos de remissão espontânea parecem ocorrer depois que alguém faz uma mudança psicológica radical e recria a vida de forma participante e objetiva. Nesses casos, o paciente se livra da fonte do sofrimento psicológico. 72 E assume total responsabilidade por sua doença e seu tratamento. 73 Isso sugere que algumas caem doentes quando perdem toda a esperança de que a vida venha a ser boa, devido ao rumo dos seus pensamentos. Esses casos de remissão espontânea também me levam a pensar que os pensamentos casuais que passam todo dia pela nossa mente se tornam nós a intenção de vida. Podemos usar intenção para ter o controle sobre praticamente qualquer processo corporal, e talvez até sobre doenças gravíssimas. Mas nossos pensamentos sobre os outros podem ter a mesma potência que tem conosco? O psicólogo William Braude é um dos poucos cientistas que tem se dedicado a essa questão. Após reunir um grupo de voluntários para aplicar biofeedback a si mesmos, separou-os em pares e colocou um membro de cada par ligado ao equipamento de biofeedback, mas pediu ao outro membro do par que se encarregasse das instruções mentais. 108 Em resposta ao monitoramento. Segundo as evidências colhidas por Braud, os resultados foram equivalentes aos do biofeedback aplicado a si mesmo. As intenções de outra pessoa a seu respeito podem ser tão poderosas quanto as suas. 74 Outros estudos de Braud sugeriram também que podemos influenciar melhor os outros, no sentido de ficarem mais ordenados, quando nós mesmos estamos em ordem. Em seus estudos, por exemplo, as pessoas calmas tinham mais sucesso no envio de influência mental para tranquilizar pessoas muito nervosas, e as pessoas mais centradas eram melhores para ajudar os distraídos a manter o foco. 75 O trabalho de Braud sugere também que os efeitos maiores aparecem quando o alvo da intenção mais precisa de ajuda. 76 A evidência científica revela que podemos afetar praticamente todo ser vivo. O enorme corpo de pesquisa sobre cura coletado pelo Dr. Daniel Benor mostra que os pensamentos podem ter efeitos poderosos em plantas, sementes, organismos unicelulares como bactérias, fungos, insetos e outros animais pequenos. 77 Muito recentemente, uma série de experimentos duplos cegos foi conduzida durante 2 anos pela Dra. Serena Rona e Douga L. em Somerset, mostrando que sementes de alface que recebiam intenção geravam 10% mais pés, e com ocorrência significativamente menor de fungos, do que as cultivadas da maneira convencional. 78
A evidência me convenceu de que podemos melhorar nossa saúde, nosso desempenho em qualquer área da vida, e possivelmente afetar o futuro, usando conscientemente a intenção. A intenção deverá ter uma meta, a visualização de um objetivo altamente específico como tendo já ocorrido, enquanto você está num estado de hiperconsciência e concentração num determinado foco. Quando você enxergar esse evento futuro com os olhos da mente, deve manter essa imagem mental como se estivesse acontecendo a você naquele momento. Aplique os 5 sentidos para visualizar os detalhes. A imagem central do que está em sua mente deve representar o momento em que o objetivo é atingido. Um médico que não dá um prognóstico negativo pode prolongar a sobrevivência de um paciente. 79 Um cirurgião pode melhorar a recuperação de seus pacientes se ensaiar mentalmente a operação antes de entrar na sala de cirurgia. Mantendo boas intenções, talvez possamos até dispensar os remédios. Uma vez demonstrada a influência da intenção na química corporal, devemos ser capazes de acelerar, retardar ou melhorar qualquer processo fisiológico. Podemos desenvolver novos medicamentos, mentalizando sua maior eficácia e a minimização dos seus efeitos colaterais. Podemos melhorar o produto dos nossos esforços diários por meio de um ensaio mental pormenorizado. Em casa, podemos enviar intenções para que nossos filhos se prestem mais atenção às aulas, ou que sejam mais simpáticos com os amigos. A intenção tem o poder de afetar cada momento de nossa vida. Todas essas possibilidades sugerem que temos um tremendo nível de responsabilidade ao gerar nossos pensamentos. Cada de nós é um Frankenstein potencial, com um poder extraordinário para afetar o mundo vivente ao redor. Afinal, quantos de nós estão sempre enviando pensamentos positivos?